Opa! Eu botei uma investe aqui, ó, para esquentar Eu a nossa. tava, eu tava ouvindo. Bem legal. Não, para dar aquele esquenta, assim, né? Fazer aquela conexão. Porque assim, ó, eu tô cansada de ficar fazendo live com essa gente do Nordeste, você só de camisetinha e nós aqui no sul. Legal. Tá frio aí, Ana Paula? Não, acho que deu uma trégua hoje por causa da nossa live, né? Então eu acho que hoje até fez um calorzinho, assim. Não Tá tá no, tão frio assim. Esse dia tá no super clima. frio aqui, né? Uhum. Mas E aí, quando você diz que não tá tão frio, é como se aqui pra gente tivesse já todo mundo de casaco, né? não, porque a gente varia aqui, ó, de 5 graus, 7 graus, 10 até daí 15, 20, 22, né? Até a gente chega mais ou menos assim. Mas, assim, teve uns dias bem frios aqui, de chuva e tal, né? E, eu, e aí eu me conecto com vocês no Nordeste, me conecto. Semana passada eu tava com o Breno no Rio do Rio, né? E você sempre de camisetinha, eu disse, mas é muito injusto. 22 graus aqui, a gente tá vestindo casaco. É, Marcos, é isso aí mesmo, dupla pesada. É isso aí. Aí, falou aí. O Marcos tá aí para confirmar para nós, né? Daí, quando eu, na live do Marcos esses dias, vi o Marcos, o suador, assim, eu imaginando assim, o calor que tava, né? Não, eu tive que colocar o ventilador ali virado para mim aqui para conseguir. Para conseguir, né? Não, aqui não. Aqui agosto vai essas friacas aí, né? Mas faz parte, né, do processo, né? E até a gente tinha live marcada para ontem, né? E eu tava doente, eu tava com faringite, não tinha condição de falar, né? E aí a gente teve que marcar para hoje, mas tá tudo certo, né? Tu tá de férias. Exatamente. Vou até mandar uns aviãozinhos aqui para a galera acompanhar. O pessoal chegando aí, então, sejam todos muito bem-vindos, então, a gente dando início à nossa live. Hoje o nosso convidado é o professor Rogério Dourado, né? É enfermeiro emergencista, né? Isso! Emergencista. Eu fiz a chamada e falei intensivista, deu, opa, peraí, acho que não. Já trabalhei, né? Já trabalhei em terapia intensiva, mas a minha especialidade é emergência. Tu me ouve bem, tá tudo certo, a minha imagem tá boa, tá tudo Para mim tranquilo. tá tranquilo. Você também? Para mim, minha imagem, meu som? Tudo tranquilo, perfeito. Então, o Rogério, né, 17 anos de experiência aí como enfermeiro, né, professor, como instrutor de simulação. Hoje tu te dedica mais à docência, né, Rogério? Hoje exclusivamente docência. Tu dá aula em 3 universidades aí na Bahia, né, para cursos de medicina. Então, foi uma mudança aí de transição de carreira, tudo. E eu queria que começasse a live, assim, que tu pudesse contar um pouquinho para nós dessa tua trajetória, assim, né? De como que foram esses anos todos de experiência, essa tua caminhada, e como que tu chegou na simulação. Tem história, né? Tem história. Vamos tentar dar uma resumida aqui. Bom, eu formei em 2005, né? Início de 2005. Foi quando iniciou o SAMU aqui na Bahia. O primeiro SAMU aqui na Bahia foi, na verdade, na transição de 2004 para 2005. Eu formei exatamente nessa época. Então, no período da faculdade, Ana, eu tive em uma palestra onde se falava, lá em 2001, onde se falava que no Brasil ia ter um serviço de emergência que ia atender a população de ambulância, onde a população ia ter acesso a um determinado número, tipo 91, Estados Unidos, na época era referência, e acabou que o modelo que o Brasil seguiu foi o modelo francês, né? Foi o modelo francês. Existe o SAMUR na França. Então, o modelo nosso é muito mais parecido com o modelo francês do que com o modelo americano. O modelo americano é o modelo de paramédicos. Então, ali eu já comecei a me interessar por emergência, durante o período da faculdade. Porém, no final do meu último ano da faculdade, eu passei numa seleção para ser bolsista na unidade de terapia intensiva, e que foi a minha primeira oportunidade de emprego assim que eu formei. Então, eu comecei a minha carreira profissional, na verdade, em terapia intensiva.
e foi bastante importante para a minha bagagem de conhecimento. Quem já trabalhou, não sei se já trabalhou com terapia intensiva, é diferenciado em relação à avaliação clínica que você tem em relação ao paciente, as informações de exames, o próprio acompanhamento do paciente, a evolução do paciente ali na beira do leito, você acaba ficando com uma quantidade menor de pacientes, então você acaba acompanhando detalhadamente a evolução desse paciente. E logo em seguida eu tive a oportunidade de entrar no meu primeiro SAMU, que foi o SAMU no município aqui próximo de Salvador, que foi Camaçari. E a partir dali, naquele primeiro momento, não tinha concurso, naquele primeiro momento era processo seletivo. Então, análise de título, de currículo. Então, esse meu currículo ali, inicialmente, o início de experiência nesse SAMU vizinho a Salvador, terapia intensiva, me deu a oportunidade de entrar no SAMU da capital da Bahia, que foi Salvador. Então, entrei aqui e, a partir daí, eu fui passando nas outras seleções dos municípios circunvizinhos, aqui a região metropolitana, Lauro de Freitas, Madre de Deus, e aí eu fui passando por esses municípios. E aí esses 17 anos de SAMU, trabalhei 17 anos em SAMU, na verdade, mas aí foi 4 em um município, 3 em outro, 10, o município que foi maior tempo foi 10, foi o SAMU Salvador, de 2005 a 2015. Entendeu? Então, nesse período todo aí, fiquei 17 anos, saí agora em março desse ano no SAMU. Então, minha experiência toda, a emergência hospitalar, um plantão ou outro, mais em festas de largo, aqui em Salvador tem muitas festas de largo, festa de carnaval, eu dei plantão, a gente monta posto médico dentro do circuito do carnaval. Eu iniciei como enfermeiro, depois eu virei coordenador do posto médico, fiquei uns 2 anos ali como coordenador do posto médico do carnaval, e é inusitado que ali é uma experiência incrível, viu, Ana? Ali eu falo que é um acidente de múltiplas vítimas a cada 30 minutos. Como assim? A cada trio que passa, porque cada trio passa de 30 em 30 minutos próximo ao posto médico. Então, nesses 30 minutos, você lota o posto, a gente ali tem 30 minutos para fazer um atendimento rápido, uma sutura, uma medicação, às vezes intoxicação alcoólica, e faz um soro glicosado, faz uma vitamina. O paciente acorda, tchau, eu já tenho que liberar o leito, porque daqui a 30 minutos vão vir mais 30, 40, 50 pacientes. Então, e nisso, imagina o plantão, começa às 4 da tarde, o primeiro trio sai 4 da tarde, no Farol da Barra. E o último trio sai do Farol da Barra 1 da manhã. Ele vai terminar o circuito lá, já amanhecer no dia. A depender da posição sua do posto médico, você fica até amanhecer o dia atendendo o paciente. Até a cada 30 minutos que eu te falei, aquele volume grande de pacientes a cada 30 minutos. E basicamente isso, terapia intensiva, SAMU, emergência hospitalar. Não, é uma loucura isso tudo, assim. E eu percebo que muitos de vocês que chegaram na simulação clínica, né, muitos dos profissionais, assim, que se especializaram em enfermeiros, que chegaram a ser instrutores hoje em dia, que trabalham com isso, passaram por toda essa experiência, ou de emergência, ou intensivismo, ou SAMU. Qual que é a ligação, né, em especial, assim, Claro, tem toda uma avaliação diferente, que nem tu me perguntou, Ana, tu já trabalhou em UTI? Eu trabalhei no último ano agora por causa da pandemia, né? Então, realmente, assim, tem uma diferença no cuidado, que ele é mais próximo do paciente, né? E a gente consegue ter um pouco mais de profundidade no cuidado do paciente. Então, uma avaliação diferenciada, a gente realmente tem um cuidado intensivo, né? Mas qual que é a ligação disso tudo? E como que tu chegou lá na simulação? O que te levou a toda essa experiência? A ligação disso com a simulação clínica? Vamos lá. E aí, quando eu comecei a fazer minha especialidade, comecei logo quando eu comecei a trabalhar, nos primeiros anos de profissão, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, que foi a pós-graduação de urgência e emergência. Na pós-graduação de urgência e emergência, eu já tive o convite da coordenadora, que era minha amiga assim, ela foi minha professora na graduação. E aí ela virou para mim e falou, Rogério, assim que terminar a sua pós-graduação, entre em contato comigo, que eu preciso, já lhe faço um convite para ser professor da pós-graduação. Então, assim que eu concluí a pós-graduação,
eu já entrei como professor dessa mesma pós-graduação. Então ali veio você aplicar os seus conhecimentos que eu tinha na minha carreira profissional e aí começar a aplicar inicialmente, Ana, não era nem como simulação, era como aula mesmo, aula teórica. E aí em 2008 eu comecei como instrutor do BLS, do BLS. Aí, como instrutor do BLS, é que vem com mais essa questão de simulação de atendimento. E aí eu comecei a trazer os conhecimentos da simulação do BLS para a pós-graduação em enfermagem. Então, ali, com pouco recurso, na verdade, a gente tinha de simulação, era mais fingindo, finge que pegou o acesso. Até hoje, eu acho que a grande maioria dos cursos ainda funciona dessa forma. Você fingir que eu peguei um acesso. Considere que eu entubei o paciente. Isso por quê? Por falta de um material para você estar ali entubando, para você estar pegando o acesso venoso, um braço de punção venosa, para estar realmente simulando a punção venosa. Então, eu tinha essa dificuldade. Então, era mais fingindo que estava fazendo o procedimento. Até que você vai evoluindo nos cursos de simulação, como a gente tem em São Paulo, no Einstein, no Ciro, tem os cursos apropriados para simulação realística, e aí, baseado lá no que eu aprendi nesses cursos lá em São Paulo, a gente começou a aplicar aqui nas pós-graduações aqui na Bahia. Então, aí que começou a minha história com simulação. Mas, como eu te falei, ainda com aquela deficiência em recurso material para aplicar a simulação. Conta para nós, assim, quais foram esses cursos todos que tu fez, né? Como que tu te preparou em simulação? Porque às vezes a gente falava assim para as pessoas, BLS, CLS, mas às vezes quem está começando também, né, nessa trajetória de simulação não conhece muito bem as siglas, como fazer o curso, como que elas poderiam estar procurando se especializar, né? Como que foi a tua trajetória? O que tu indica para as pessoas assim, que querem começar nessa... Vamos lá. O BLS é o Basic Life Support, é o suporte básico de vida em cardiologia da American Heart Association. Eu tive a oportunidade de fazer logo no início da minha trajetória profissional, lá em 2006, 2005, 2006, e o ACLS também, que é o suporte avançado de vida de cardiologia. E ali eu vi que eles colocam um caso, aí você tem um boneco, um manequim de alta fidelidade, o manequim tem ritmo cardíaco, tem ausculta cardíaca, você consegue ver pressão arterial. Ali foi o meu primeiro contato real com simulação. Foi quando eu fiz a primeira vez como aluno, como estudante, o curso do ACLS. Então, todo profissional de saúde, o enfermeiro, o médico principalmente, eles podem fazer esse curso. Procurar onde é que tem no seu estado, no seu município, onde é que tem centros credenciados para aplicar esse curso. E esse curso, ele é o mesmo no mundo inteiro, só muda a língua onde é feito. Então, esses dois cursos, por exemplo, o BLS e o ACLS, ele tem no mundo inteiro. Mas existem outros cursos de outras empresas também. Então, eu fui fazer o curso, na época existia uma parceria do Ministério da Saúde com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Então, eles tinham a ideia de capacitar alguns profissionais médicos e enfermeiros que tinham SAMU. Nós fomos lá para São Paulo, teve essa capacitação também com simulação realística, e a gente tinha a obrigatoriedade de, quando retornar para o município, passar esse conhecimento para os demais profissionais. Seria inviável o Ministério da Saúde capacitar todos os profissionais. Então, nós fomos lá, eles deram a instrução, foi formado no Brasil uma equipe de instrutores, 1, 2, 3, 4 de cada município, e aí o Ministério gravou, na época era DVD, e aí a gente trazia o DVD com as aulas, e a gente aplicava em sala de aula esses DVDs, com a aula teórica dos professores que foram gravados lá em São Paulo, e convidados do Brasil inteiro, e a gente, depois dessa aula teórica, a gente aplicava um treinamento prático, também sob orientação, existia um plano de aula, um roteiro a ser seguido, de simulação de atendimento. Então, foi dessa forma que começou isso lá em 2009, 2010. E o que mudou na tua percepção depois que tu começou a fazer esses cursos de simulação? Porque até então, assim, a tua trajetória era muito prática, né? Era muito mão na massa, era trabalhando ali mesmo,
em emergência, em atenção pré-hospitalar e tudo. O que mudou, assim, na tua visão, a partir desses cursos que tu fez e que tu começou a aplicar isso nas aulas que tu dava? Bom, mudou muito, principalmente a percepção da melhoria em relação ao aprendizado dos alunos. Então, a gente sabe, você já colocou até em outras lives esse início de simulação, que começou lá desde a aviação. Então, um piloto, para ele, antes dele entrar numa aeronave para pilotar, ele entra no cockpit de simulação, ele faz vários treinamentos só para depois pegar uma aeronave. Então, na saúde isso não acontece, não acontecia. Na graduação, você tem que fazer uma simulação para depois você fazer com o paciente. Então, começou ali, eu pego bastante um ensinamento, eu não sei se você conhece um escritor, é falecido hoje, faleceu em 2015, que é o professor Pierluigi Piazzi. Ele era professor de cursinho em São Paulo. Era físico, mas era professor de cursinho em São Paulo. E o professor Pierluigi Piazzi, ele falava o seguinte: o que eu falo, você entende. Você não aprende. O que eu falo, você entende. Para você aprender, você vai ter que fazer rascunho, aqueles rascunhos que a gente faz, escreve, aqueles mapas mentais, e aí você chega em casa e revisa esse mapa mental. A partir daí, você aprendeu o assunto. Mas para você fixar o assunto, ele recomenda que você pratique sobre aquele assunto aprendido. Aí é que vem a questão da simulação, porque eu lhe dou uma aula, você entendeu. Você pega o rascunho, pega um livro sobre aquele assunto que você aprendeu em aula, que você entendeu na aula, na verdade, agora você vai aprender o assunto no livro, no seu rascunho, e aí você vai fazer uma simulação prática. Você vai fazer uma prática em simulação, aí você vai fixar o assunto. Agora sim, você fixou o assunto. E se você passar muito tempo sem praticar aquele assunto, você acaba esquecendo, a verdade é essa. Então, eu cito um exemplo até em aula que fala o seguinte: um dia nós enfermeiros, sabíamos fazer cálculo, trigonometria, cálculo estequiométrico, imagina, função logarítmica, a gente entendeu isso lá na escola. Depois a gente aprendeu no livro e depois esquecemos. Por que esquecemos? Porque nós não praticamos aquele assunto. Então, se você tem a ideia de estar ali se praticando em simulação de atendimento, então, que é você pegar um professor que tem uma expertise de atendimento prático, ele pegar e colocar essa expertise de atendimento prático em uma simulação realística. É o que eu faço nos meus casos. Eu pego os meus casos práticos de minha vida profissional e coloco em simulação, no manequim, e ali, pronto, vamos atender esse manequim, passando os dados, claro, e a partir daí você vê o aprendizado do aluno muito maior. O aprendizado do aluno num ambiente seguro simulado, né? Em que não vai comprometer a segurança do paciente e que vai deixar o aluno confortável de que quando ele estiver, de fato, na frente do paciente, ele vai saber o que fazer, né? Então, perfeito. Pode errar. Ali pode errar, né? Naquele momento pode errar, à vontade. Isso que tu está falando é bem importante, assim, da simulação isolada. Isso eu percebo, assim, também. Uma simulação isolada, ela pode ter um efeito pontual ali, mas para, de fato, a pessoa aprender aquele conhecimento, é importante estar revisitando várias vezes a simulação e estar sempre fazendo a simulação, né? Então, hoje, também, hoje lá fora, né, isso está implementado nos currículos desde o primeiro semestre da graduação até o último semestre da graduação, sabe? E o nível de complexidade ele vai mudando. Então, eu acho que o Brasil ainda está muito engatinhando assim nisso, mas que eu percebo que existe uma tendência assim, de isso cada vez mais estar implementado nos currículos. Qual que é a tua percepção assim nesses anos todos que passaram e que tu tem experiência, né, em simulação, que começou a te aprofundar com isso, tu trabalha como instrutor e como professor. Qual que é a tendência, assim, de tu percebeu que mudou durante esses anos na simulação e qual que é a tendência de mercado, assim, que tu acha que vai estar sendo incorporado nessa metodologia de simulação? Eu entendo que a evolução dos equipamentos, né? A gente começou com os manequins por exemplo, de suporte básico, onde eu treinava basicamente compressão e ventilação. E se eu tivesse que fazer uma simulação de um atendimento avançado, eu ia pegar esse mesmo manequim
E aí, eu lembro que a gente fazia o seguinte, Ana, eu vou fazer um treinamento de infarto. Aí eu pegava um manequim de suporte básico, e aí ele colocava lá os eletrodos de monitorização no manequim, que não tem traçado, esse manequim, e aí eu levava um papel com um traçado de infarto, com um traçado de infarto. Então eu dizia, tá aqui, esse é o ritmo cardíaco do paciente. O que evoluiu depois disso? Aí veio a chegada dos tablets. Então hoje agora eu já pego um tablet e já mostro no tablet o traçado. Existem aplicativos que eu posso lá trocar o ritmo cardíaco no tablet. Então já coloco ali, já porque vê outra situação, eu posso plugar esse tablet no meu projetor de imagem e projetar na tela para os alunos. Então ele já consegue ver de um tamanho maior, visualizar melhor os parâmetros que estariam colocados em um monitor cardíaco, por exemplo. Isso são formas de adaptação em simulação. O que seria ideal? Um manequim de suporte avançado. Você tem um manequim que, quando você monitoriza ele, já aparece o traçado ali no monitor cardíaco. Já aparece traçado ali no monitor cardíaco. Então, aí eu consigo. Agora, tudo isso a gente está falando em treinamento prático. Eu preciso estar ali, naquele ambiente, para esse treinamento. A evolução, acredito que seja online, né, Ana? Um ambiente, sei lá, virtual, onde você já tenha algo pré-determinado, um cenário pré-determinado, onde eu consiga acessar esse material e de repente, até jogos, até possibilidade de jogos, já pensou jogos, você dentro de um hospital, dentro de uma ambulância, fazendo procedimentos. Então, eu acredito que a evolução é essa. É exatamente a nossa proposta, né? Aqui no Simula, exatamente estar implementando a tecnologia e diferentes tipos de tecnologia às necessidades de aprendizado e objetivos de aprendizado de aluno e colaborador, enfim. Mas de estar incorporando a tecnologia à simulação, a metodologia da simulação, como uma proposta de aprender o conhecimento, né? Porque tudo são etapas, né, de fases de aprendizado. E quanto mais real, mais fidedigno for o cenário, e quanto mais imersivo for o cenário, mais o aluno, o colaborador, ele vai aprender, né? Então, tu relatando assim sobre essa adaptação dos cenários, tu percebe, né, que quanto mais fidedigno mais a pessoa se vê no cenário de verdade, assim, mais a pessoa se sente atendendo o paciente de verdade e isso causa um impacto, porque tudo que nos causa uma emoção, né, no momento que a gente está ali atendendo, a gente não esquece mais. É impressionante, mas quem trabalhou na assistência, ou quem está começando, ou quem vai... toda vez que tu te causa uma emoção, tu nunca mais vai esquecer aquilo. Verdade. Vai com várias paradas ao decorrer da tua trajetória, várias intercorrências com os pacientes, e tu sempre vai lembrar daquilo que te causou uma emoção, e é isso que a simulação faz, né, Rogério? Causa esse impacto emotivo nas pessoas, para que elas não errem quando elas estiverem ali no momento da intercorrência. Assim. Exatamente. E acho que cabe também ao profissional que está conduzindo a simulação, né? Ao professor que tem que ter essa expertise e esse conhecimento para estar aplicando esses outros elementos ali por trás, faz parte da didática do aprendizado em simulação. E tu, como professor, assim, né? Como que tu te vê, assim, como professor, enfermeiro, em cursos de medicina? Como que é isso, assim, para ti? Como que é a aceitação disso também, né? Na tua realidade? Ser um professor enfermeiro dando aula para alunos de medicina. Pois é, interessante. Eu sempre falo, nunca dei aula em graduação de enfermagem. Sou enfermeiro há 17 anos e nunca dei aula em graduação de enfermagem. Já dei aula em pós-graduação. Então, como foi isso? Eu estava em um certo dia em um curso de ACLS, e no curso da ACLS a gente tem 90% dos alunos são médicos, 10% enfermeiro, vamos colocar assim. E um desses alunos, um desses médicos, era professor universitário, era professor titular da disciplina, hoje é meu amigo, e eu fui instrutor dele, e ele me convidou
Logo depois do curso, ele me convidou para fazer parte da disciplina. Então ele falou, olha, eu estou precisando de um professor auxiliar, o curso é de medicina, mas baseado no que você me ensinou aqui no ACLS, você tem a capacidade de reproduzir, eu quero que você reproduza isso aqui, lá na graduação de medicina. E ali começou minha trajetória na faculdade de medicina, isso foi em 2015, já tem 17 anos, fez agora nesse mês, 17 anos, 17 anos o quê? 7 anos. 7 anos. Então essa foi a minha primeira graduação de medicina. E aí vai aquela história, né? Um vai puxando o outro. Então surgiu a oportunidade de uma outra faculdade, aí não, vamos fazer o convite de um outro professor da outra faculdade. Então a mesma disciplina, que a disciplina é emergência. Então eu recebi um convite por já ser professor de emergência. E aí vem as referências. Eu acho que a melhor referência é o aluno. A melhor referência para um professor é um aluno. Então, o próprio diretor da faculdade, ele procura saber com os alunos que passaram pelo professor, e aí eu recebi a indicação para a minha segunda universidade, e esse ano eu entrei na terceira universidade, por indicação também de um diretor do curso de ACLS, diretor do curso da ACLS. Então, ele também era diretor da faculdade de medicina, por coincidência, e aí ele já me conhecia do curso da ACLS, e aí me convidou para dar aula também em emergência. Então, hoje eu sou professor da graduação de medicina em emergência em 3 universidades aqui na Bahia. E como que tu te sente, assim, sendo enfermeiro, professor da medicina? Tu acha que tem ligação? E é engraçado tu dizer assim, pô, nunca dei aula na graduação de enfermagem, dou aula em É, 3 de medicina. é engraçado isso, inusitado. Acontece aí na enfermagem que acontece, será Bom, que... eu já tive depois disso propostas, né? Para graduação de enfermagem. Mas eu lhe confesso, a remuneração não é satisfatória. Não é satisfatória. Aí eu enxerguei a desvalorização profissional. Então eu não aceitei o convite por conta disso. Estou sendo aqui bem sincero, eu sou sincero nas minhas informações. Então, o valor muito abaixo até de que quem ganha como profissional de plantão. Então, pela função, que eu acho que a função de professor é uma função nobre, e o valor não é satisfatório da graduação de enfermagem. E assim, a aceitação na faculdade de medicina, você perguntou, naquele início vem aquele meio assim, né? Bom, esse cara é enfermeiro, vai ser nosso professor, e aí à medida que você vai, eu confio muito naquela questão de você demonstrar competência profissional. Quando você demonstra competência profissional, automaticamente vem o respeito. Automaticamente vem o respeito. Então foi dessa forma que eu consegui. E tu percebe se existe um investimento nos cursos de graduação em enfermagem para simulação, como existe um investimento em uma preocupação nos cursos de medicina? Ou tu acha que Não, tá... não existe. Não existe, infelizmente não existe. E aí, assim, eu estou dizendo porque acaba que a faculdade de medicina, que tem a faculdade de enfermagem associado, a compra é feita pela faculdade de medicina. Aí acaba que a faculdade de enfermagem usufrui desses materiais que foram adquiridos pela faculdade de medicina. Mas uma faculdade de enfermagem que não tem o curso de medicina, ele é deficiente em relação ao material de simulação. E isso eu já tenho visto Isso, pelo menos, é a realidade que eu enxergo aqui na Bahia, não sei outros estados, entendeu? Sim, sim. Então, ela sempre acaba ficando à mercê, né? Aqui é um pouco diferente, assim, existe um investimento nas graduações de enfermagem, mas é um processo, assim, que está acontecendo. Eu acho que cada vez mais está sendo implementado, tanto na graduação, nas escolas de medicina, de enfermagem, quanto em hospitais também, tá? Os laboratórios estão sendo criados, equipados, cada vez mais melhorados, né? Outras tecnologias sendo implementadas, tudo em prol desse movimento, né? Mas isso que tu está nos trazendo, assim, sobre a desvalorização, acho que também os próprios profissionais se desvalorizam, assim, né? Na enfermagem de estar atuando, ou aceitando, né? Isso.
salários que não são compensatórios para estar exercendo uma função de educador. Isso é triste, né? É muito triste, né? Mas É, é o Brasil aí, né? Isso que acontece. é a realidade. E tu está trazendo isso para nós assim, de forma muito clara, de forma muito limpa, dizendo assim, ó, é isso aí mesmo, pessoal, é isso que existe por aí, É, né? Então, mas é mesmo. É minha percepção. hum. E daí, a partir daí também, toda essa tua bagagem, essa tua trajetória na simulação, tu começou também com uma iniciativa empreendedora, né? Tu começou com o movimento mídias, assim que eu acabei conhecer, eu conheci o Marcos, depois acabei te conhecendo também. Como que foi essa tua iniciativa, assim, de começar a falar sobre simulação também, né, em mídias, fazer esse movimento? Eu fui bem atrasado, na verdade, em relação a isso. Eu não tinha rede social relacionada a ensino. Essa minha página, por exemplo, foi criada em 2017, quer dizer, recente, né? Eu já estava na profissão já há muito tempo, mas essa minha página foi criada em 2017 e quem me incentivou, não sei se você conhece, foi o doutor Leonardo Clemente, ele é do IBRAP, Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Aí ele me falou, rapaz, por que você não cria uma página, um perfil profissional seu, de enfermeiro, professor, dando dicas de emergência? Então ali ele começou ali, lá, me deu essa dica lá em 2017, eu comecei, até com ele, gravando alguns vídeos, já tinha feito alguns vídeos com ele no YouTube, inclusive, e ali eu comecei a divulgar em 2017, 2018, 2019, estava movimentando bastante a rede social, e aí veio a pandemia, eu estava trabalhando no SAMU, na época com cargo de gestão, eu também já fui gestor em SAMU, já fui coordenador de enfermagem, coordenador de núcleo de educação de urgência no SAMU, e ali, pronto, a dificuldade na pandemia foi colocar os protocolos, né, da pandemia, de paramentação, desparamentação, como é que vai abordar o paciente. Então acabou que eu me afastei das redes sociais nesse período. Acabei que me afastei por falta de tempo, foi um momento também estranho, né, para todos nós. Eu acabei me afastando ali das redes sociais para dedicar mais essa parte da pandemia. E agora, vou com sua iniciativa aí de live, você tá me estimulando a voltar agora para as redes sociais. Voltar a dar, até para ganhar engajamento. A rede social é cruel, né, Ana? Você para de produzir, seu engajamento cai, você tá sumido, aí você vai ter que ir voltando aos poucos. Antes de você fazer uma live dessa daqui, tava bombando aí de visualização. Hoje em dia é mais difícil, até porque as pessoas acham que cansaram também um pouco dessa questão de live, de online, porque todo mundo começou a postar muita live na época da pandemia, e aí ficou as aulas online. Então, hoje em dia eu vejo o pessoal buscando mais aula presencial, mais curso presencial, porque está cansado do online. Tem isso também, viu? É, Eu acho que o online ele vai permanecer para sempre em nossas vidas. Mas vai ter um meio termo entre o prático, presencial, entre o online. Mas essa ideia sua de simulação virtual, quando você me falou a primeira vez, eu achei fantástico, né? Acho que isso aí é o futuro. Então, né, não é todo mundo que tem a oportunidade de estar fazendo um curso de simulação. De repente, no seu município, não tem. No interior do Brasil, no extremo aí do Brasil, não tem cursos de simulação. Tem mais nos grandes centros, nas capitais, nas grandes cidades, mas na cidade do interior não tem curso de simulação. É mais difícil. e o que acontece, né, Rogério, tu pode estar falando um pouquinho sobre isso, é que os equipamentos para se montar um laboratório de simulação, eles são muito caros. Muito caro. E a manutenção disso e ter uma pessoa especializada para estar replicando isso, que não é só ter um manequim, não é só ter um manequim. Tu tem que ter uma pessoa capacitada para estar usando essa Manuseando. metodologia. Isso tem que estar incorporado dentro do currículo. Tem uma gama de coisas aí que tem que ter para acontecer, né?
E a realidade é que é tudo muito caro. Para tu ter um laboratório como deveria ser, do jeito que é, sabe? Aquela sala que tem a sala anexa, a sala de o monitor e a sala que faz às vezes do hospital, né? Para tu ter uma estrutura dessas é muito caro. Muito, E muito poucos caro. lugares que eu vi e tem. Eu fui visitar alguns lugares que eu conheci, né, que eu tive contato. No meu doutorado de sanduíche, eu tive lá, eles tinham um hospital de simulação, né? É outra realidade completamente diferente, assim, né? Então, quando a gente vê que, pô, a gente tem que adaptar o tablet, tem que fazer não sei o quê, Isso, daí é a peça anatômica, não é um manequim de alta fidelidade, né? Então, a gente acaba não levando o acesso ao treinamento às pessoas. Porque a tecnologia também não, ela está vindo, mas ela não é um acesso para todo mundo. E a gente tem que pensar em formas, de forma inovadora, de como isso, trazer a simulação para as pessoas, porque existe exatamente. a necessidade de simular. Existe a necessidade de simular cada vez mais, porque ainda acontecem muitos eventos adversos que comprometem a segurança do paciente que está internado dentro do hospital, na rede de atenção em saúde. E a gente precisa entender que a gente precisa se capacitar. Quer ver outro exemplo, Ana? Eu trabalhando no SAMU, era instrutor no SAMU, então fazia parte da equipe do Núcleo de Educação Continuada. E aí, toda vez que a gente ia fazer uma simulação de atendimento, a gente colocava o paciente em uma maca, o manequim em uma maca, eu colocava os materiais em cima de uma mesa, os materiais todos expostos ali em cima da mesa. As seringas, máscara não renalante, todo o material, canal de Guedel, ambu, material de tubação, e hoje ainda vejo muitos lugares fazendo isso. Tudo exposto sobre a mesa. Isso durante o treinamento. Aí você vai para a realidade do SAMU, por exemplo. Como é a realidade do SAMU? Você vai ter que atender o paciente no chão, você vai atender ele dentro de uma casa, em um lugar apertado, na residência. Você vai levar seu material dentro de mochila, dentro de maleta. Aí eu falei, bom, por que quando eu vou treinar, eu treino com essa facilidade e quando eu vou praticar essa dificuldade? Então a gente tem que tentar fazer o mais parecido possível. Então eu dei a ideia, na época, de a gente implementar mochilas com os mesmos materiais que tinham na mochila da ambulância, os materiais vão ficar na mochila no treinamento. Então você vai chegar, o paciente vai ficar no chão, ao invés de ficar em uma maca. Então a gente vai colocar o manequim no chão. Então eu vou chegar com o meu material, vou ter que abrir a mochila para pegar, vem aquela dificuldade de encontrar o material apropriado para atender aquele paciente. Então, isso tentando trazer mais para a vida real. A vida real é com dificuldade. E a gente ainda coloca uma luz bonita, você aqui bem claro no atendimento, e lá na vida real muitas vezes não tem iluminação. Você tem que estar com a lanterna, alguém iluminando, para você atender o paciente. Então eu acho que assim, não é nem criatividade, é você tentar trazer essa fidelidade de como é o atendimento real, trazer isso para a sala de aula. Trazer isso para a sala. Eu não sei se você acompanhou recente umas publicações que eu andei fazendo no Instagram. Eu fiz um simulador de veículo. Eu simulei um veículo, um cano, eu mesmo desenhei um veículo com cano, e aí você vai fazer um resgate veicular, então a pessoa fica ali sentado dentro do veículo mesmo, limitando os espaços para ele resgatar esse paciente do carro. Então, muitas vezes, como é que a gente faz isso? A gente ou vai para o carro, realmente fazer essa simulação, que não é legal, o carro está ali no sol, tem gente passando na rua, ruído do ambiente. Então, muitas vezes o calor do ambiente, muitas vezes não é legal você fazer lá realmente no carro. Então eu trouxe esse simulador de carro para dentro da sala de aula, num ambiente mais controlado, agora com ar-condicionado e tudo. Aí você consegue aplicar mais didaticamente aquela parte teórica e prática ali. Aí depois você pode fazer a simulação real no carro. Mas primeiro você tem que ter uma base ali, agora real, não apenas sentado na cadeira e dizendo, finge que isso aqui é um carro, sentado na cadeira.
Não, vamos fazer a estrutura de um carro. Faça a estrutura de um carro. Então eu não conheço, eu não sei se nas suas andanças aí, se você já viu nessas salas, tanto de graduação como pós-graduação, existe sala de simulação. Você já viu sala que simula o interior de uma ambulância em algum lugar desse que você percorreu? Dos que eu visitei, não. Mas eu sei que existe, né? Lá fora eu sei que tem, né? E tem. Não, aqui no Brasil, no Brasil. Eu não vi, eu não vi. Eu também não conheço, não conheço. Mas isso é, isso é a vida, o ideal, né? Isso é. Não, eu digo assim, por que que quando eu vou fazer uma sala de simulação, eu falo uma sala hospitalar? Até no SAMU, o SAMU, quando vão fazer uma sala de simulação, faz uma sala de hospital, é isso que eu não entendo. Poderia ser uma sala de ambulância, já que você vai atender o paciente na ambulância, dentro da ambulância. Dificulta, né? Isso poderia ser uma das coisas que também a realidade virtual, não a coisa da distância até, mas assim, isso pode ser cenários muito difíceis de tu reproduzir e que requer muita infraestrutura, talvez na realidade virtual tu consiga fazer, né? Isso, Então, tu consiga pelo menos trazer conceitos para a pessoa de que tu tá num cenário, de, por exemplo, de bloco cirúrgico, sabe? certo. Hemodiálise. Eu me formei, eu nunca tinha visto uma hemodiálise. Eu fui ver agora, depois na UTI, tu entende? Então, assim, tem situações que tu, como aluno, tu nunca vai te deparar, e tu só vai se deparar lá na vida real, quando tu Com o tá na paciente. atendimento pré-hospitalar também, né? É difícil tu ter estágios ou que todo mundo passe por um estágio de atendimento pré-hospitalar. Então, tornar o treinamento mais acessível, né, com as possibilidades que existem. Deveríamos usar de outros recursos também, né, que pode ser mais replicável, mais escalável, com maior acesso, né, então, e que não exige uma infraestrutura tão grande. É isso que a gente, Perfeito. é aí que a gente quer tentar levar o acesso da simulação para vários lugares do Brasil de uma forma muito mais econômica, de uma forma muito mais acessível, né, e escalável. E isso tu consegue reproduzir através de realidade virtual, né? Perfeito. Perfeito. A Rosiane falou ali que simulação virtual é maravilhoso, que no Einstein eles estão fazendo muito. E até conversei com a Ana já, né? Sim, a gente já tinha conversado, né? Essa questão da. E a tendência, né? A tendência é estar implementando cenários de realidade virtual aos treinamentos. E o Einstein é outra realidade, né? É outra. É outro mundo, né? Outro Brasil, né? É outro Brasil. Eu tive lá no Einstein, aquela sala de simulação gigantesca, né? O que chamou a atenção foi isso, aquela sala gigantesca de simulação. É, Rapaz, então, é assim, é outro mundo, né? Mas assim, vamos trazer esse mundo então, né? É bem desafiador tu dizer assim, vamos trazer realidade virtual para o Brasil, né? Vamos trazer óculos de realidade virtual, traz o metaverso, traz o tecnologias, aplicativos, traz tudo isso para simular, para ajudar no conhecimento, né? No desenvolvimento do perfeito. conhecimento. E é muito desafiador tu falar isso tudo, porque as pessoas até olham com estranhamento, assim. Mas é um caminho sem volta. Vai acontecer. Vai Vai acontecer. acontecer, acredito também. Acredito também. Agora, eu até comentei contigo da outra vez, o desafio seu na realidade virtual é criar o ambiente de uma forma que você não precise ficar mexendo tanto. Eu, por exemplo, eu fico tonto, né? Quando eu boto Aham. aquele óculos, quando eu fico movimentando muito, por exemplo, eu utilizei simulando uma montanha russa. Então, no meio da montanha russa eu já queria tirar, já sair. Então, eu É, acho que uma dificuldade um desafio é você criar um cenário de uma forma que você não tenha tanto movimento para que fique confortável isso. para quem está aprendendo. Exato. É que essa sensação do ficar mareado, nauseado, Isso, enjoado, é isso. porque tu tá na realidade, quando a gente está se movimentando dentro do cenário, o teu cérebro está acompanhando, né, a tua movimentação. E no cenário de realidade virtual, às vezes tu tá parado e tu tá caminhando, teu cérebro não assimilou.
E aí por isso que dá essa sensação do enjoo, né? Então cada vez vai ser um desafio de estar trazendo isso de forma mais fidedigna e real, assim. De Porque repente a pessoa tenha que se movimentar realmente de fato, não é não? Gira para um lado, gira para o outro. e tem essas duas possibilidades. Tá? Tu tem a possibilidade de estar caminhando dentro de um ambiente, mas aí tem que ser um ambiente que tenha a gente chama de um guardião, né? Agora eu estou entendendo mais bastante tecnologia também, né? Bem legal. Aí tu faz uma linha imaginária, num ambiente e para tu não te bater nos lugares, né? Então tem que ser, se fizer isso numa sala grande, tu consegue caminhar no cenário, fazer toda a movimentação. Ou tu Legal. pode, ou tu pode fazer parado, ou sentado, ou parado. E aí tem formas também de tu te locomover dentro do cenário que é mais rápido, né? É tipo um joystick, tipo um. Sim, Isso, é como se fosse um game, assim, um um controle de. controle. E aí tu anda com aquele controle, vai para frente, para trás, e tu vai andando com o controle. Tem movimentos de pega, né, e de solta, pega, tudo com controle, tu consegue fazer isso, né? Mas tem alguns recursos dentro do cenário virtual que tu consegue projetar mais rápido também. E aí faz com que tu não sinta tanto essa sensação de estar nauseado. É bem interessante, é bem Ah, legal. legal. Quando tu entra nesse mundo, assim, que fica todo mundo muito deslumbrado, assim, quando vê a primeira vez, porque uau, tu tá assim, eu tô no hospital, tu fica assim, Que tipo, legal. aham, não, muito Muito legal. legal. O futuro chegou, né, Ana? O futuro chegou. Pô, o futuro tá aí, né? É só agora a gente, como que nós vamos adaptando, implementando. E o E mais legal, utilizar, adaptar e utilizar para a nossa realidade, que no final das contas, quem vai ganhar com isso vai ser os pacientes, né? Nós vamos mas treinar, nós vamos treinar para aplicar isso nos pacientes. tu pode nos dizer o quanto que dá trabalho reproduzir todo um cenário de simulação, né? É a preparação, é o material, é o É. instrutor, é o clínico, a gente consegue fazer isso de forma virtual, um aluno sendo o participante do cenário, os outros todos vendo o que o aluno está fazendo, e Que tu usar legal. toda a metodologia da simulação, do debriefing do cenário e do briefing do cenário e do debriefing. Tu consegue fazer isso, né? Com realidade virtual. E a vantagem de tudo isso é que tu consegue reproduzir vários cenários virtuais a partir de um hospital que tu criou, a partir de mudando os avatares, tu pode ter um avatar criança, um avatar adulto, um avatar idoso, tu pode ter um paciente mais debilitado, tu pode ter é uma infinidade de É. possibilidades a Fantástico. partir, do que tu cria, né? Então, olha, e aí tu consegue ter, sei lá, a nossa proposta é a gente ter vários cenários, vários, de diversos tipos de treinamento o que é para ajudar o professor, o que é para ajudar o instrutor, né? Para ajudar nesse momento do aprendizado, porque isso vai fazer com que o aluno consiga assimilar melhor, né? E o momento de prática vai ser um momento mais tranquilo também, né? Então, isso é uma etapa para ajudar no aprendizado. A pessoa estar em contato com vários tipos de cenários diferentes, que é difícil reproduzir, né? Ou a gente não tem equipamento para isso, ou enfim. Mas a gente quer chegar lá, assim, de ter vários tipos de cenários com diversas complexidades diferentes. E como a gente consegue caminhar em diferentes ambientes também, isso às vezes é difícil num cenário estático, né? Com manequim estático, por exemplo. Tu monta ali o caso e tu fica naquela situação ali, mas é difícil tu ir, por exemplo, no posto de enfermagem, aí tu vai até a recepção, tu vai no quarto do paciente, tu vai no banheiro, tu consegue fazer tudo Entendi. isso no cenário, tu consegue caminhar por diferentes lugares, assim. Então, tu consegue colocar outras pessoas interagindo, são diversas as possibilidades infinitas, assim, de É. como
por vários. Imagino. Ah, muito legal. É uma proposta bem diferente, bem inovadora, assim, mas que é um caminho sem volta, vai acontecer e o quanto antes a gente trouxer isso para o Brasil e trazer essas tecnologias, assim, e a gente está desenvolvendo tudo isso, né? Então, vai ter Legal. uma adesão. Acredito que vai ter uma adesão muito grande, assim, a partir do momento que as pessoas forem se familiarizando com isso também. E qual que é a tua opinião sobre isso? Tu concorda comigo? Deixa eu pegar aqui. Aqui caiu aqui. Tu concorda comigo sobre isso? Ou tu acha que é muito futurístico ainda? Não, não, eu concordo. Eu acho que o momento chegou, o momento é esse, você está no caminho certo. E eu acho que é isso. É uma coisa nova, né? Aqui pra gente no Brasil. Então você vai ter esses desafios aí de você criar. Aí, claro, você deve ter seus planejamentos, estratégias, de como vai começar por onde, o que é que vai fazer. A possibilidade é infinita, como você colocou. Mas se você vai começar por onde? Então vai ter que começar por ali, e aí vai melhorias, você vai ampliando outros setores, outras possibilidades, e aí você vai tentando abranger outras áreas, né? Outras áreas de simulação. Eu tive agora que eu falo, né? O ano passado, no Einstein, no curso de simulação de emergência clínica adulto. E o que eu achei interessante, Ana, é que a gente vê muito falar de simulação de atendimento de cardiologia, de respiratório, neurológico. E aí a gente teve uma simulação de atendimento do paciente psiquiátrico, um surto psicótico. Então aquilo ali para mim foi diferente, foi inusitado, na verdade. Então, ali eu vi o tanto que a gente pode trabalhar com a simulação e não ficar restrito àquelas emergências clínicas. Você pode ampliar. Então, emergência obstétrica, psiquiátrica, o que for. Então, eles colocaram lá um caso de um paciente, um suicida, onde aí você vai ter que utilizar as suas estratégias de comunicação com o paciente suicida. Muito legal. De que é uma coisa que nós, profissionais de saúde, principalmente de emergência, nós não temos esse preparo. Às vezes você chega lá num paciente, um chamado, um paciente psiquiátrico, por exemplo, um agente do SAMU, e a gente não sabe como abordar o paciente. Não sabe como abordar. Quem tem o treinamento de abordagem, de fato, o treinamento é o bombeiro. O bombeiro tem esse treinamento de abordagem ali com o suicida, e a equipe do SAMU fica mais ali na retaguarda. E aí eu vi, não, que a gente pode ter esse treinamento também de abordagem. A gente pode ter, agora tudo é comunicação que você vai ter, que às vezes uma fala que você faz, você estraga todo aquele processo. Então existe um protocolo de atendimento. Então você vai ser treinado nisso. Então, como eu te falei, é a possibilidade de você introduzir esses novos cenários aí na simulação de atendimento. E não fica só restrito a simulação a BLS, a CLS. A simulação é Exatamente. muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Esse Muito exemplo mais. é muito legal e eu fiz uma live com a Karen. A Karen, ela fundou a Ato aí em São Paulo, que é uma empresa de atores em simulação. E a Karen, esses cenários assim, por que é mais fidedigno que um ator, gente, do que para ser um paciente, né? Tu Isso. não vai poder fazer massagem cardíaca, ok, mas olha a infinidade de cenários que tu consegue fazer com um ator, né? Então, é mais fidedigno impossível, né? Então, a live foi bem legal, ela contou várias situações, e esse exemplo que tu trouxe da simulação saúde mental, em atenção básica, né? Em cuidados com o paciente, anamnese, exame físico, gente, né? Então, assim, existe uma gama de possibilidades aí de estar implementando simulação, que não só aquilo também que a gente está em contato nesses lugares que trazem essa possibilidade, tudo vem a ajudar e agregar, né? Eu acredito que é o caminho aí também, está implementando outros tipos de
em relação àquilo que a gente. E também para a gente estar se capacitando, né? Que nem tu disse, tudo bem, emergência, urgência, isso aí, tu já tem, sabe, core salteado, né? Mas às vezes está numa situação que, opa, isso aqui é diferente, né? Olha o cenário que você colocou como exemplo. Você colocou um exemplo aí. Eu vi uma máquina de hemodiálise tem pouco tempo, já profissional. Então, de repente, você tem essa visualização da diálise ali no ambiente virtual. Então, o que fazer? O que é que eu identifico no painel ali? O que é que significa? O que é que o enfermeiro pode fazer? O técnico de enfermagem, o médico? Eu acho que você pode até ampliar, não ficar focado apenas no enfermeiro, mas o médico ele termina a graduação com a deficiência enorme em manuseio de ventilador mecânico, por exemplo. Ele tem cursos de intubação e tudo, mas ele não sabe manuseio do respirador. Manuseio da bomba de fusão, do respirador, do monitor cardíaco. Então, de repente, você cria um ambiente desse virtual, onde você coloca algumas possibilidades de modelos, de marcas, de equipamentos, que os mais comuns no Brasil, encontrados no Brasil, onde ele consiga manusear ali no ambiente virtual. Acho legal. E aí, quando ele vai chegar na vida prática lá, ele já tem uma noção. Melhor, ele não vai ver pela primeira vez com o Exato. paciente. Isso, Com o que não tem paciente. isso, né? Pelo menos tu teve contato alguma vez na vida com aquilo. Isso, E perfeito. aí, isso é a nossa ideia, assim, de para chegar nesse nível ainda vai maturando, né? Tem muita chão para caminhar ainda. Mas é isso, sabe? É tornar menos assustador para as pessoas que estão em formação e que tem que chegar A, lá. a, a Márcia colocou aqui, a minha nova orientadora da FEADA do Aham. Paraná está criando um cenário de atendimento de múltiplas vítimas em ambiente hospitalar. Vejo o quanto precisamos da simulação. Eu costumo dizer, Márcia, que o múltiplas vítimas hospitalar é uma realidade nossa, né? Nas emergências nossas, principalmente as públicas, é um cenário de múltiplas vítimas sempre. Você está sempre lotado, sempre aquele desafio de estar atendendo ali múltiplas vítimas, não só no pré-hospitalar, mas no hospitalar mesmo. Como atender cenário de caos. Às vezes muitas vezes você traz o cenário de múltiplas vítimas do pré-hospitalar, você traz o caos do pré para o hospitalar. Eu cito um exemplo que aconteceu aqui, que eu não participei diretamente, mas indiretamente. Tem um cenário de um Réveillon, onde os fogos, ao invés de ir para cima, os fogos, eles foram na direção da população. Então, tiveram 40 queimados, 40 pacientes queimados. Então, esses pacientes eles foram encaminhados para o ambiente hospitalar. Então, você trouxe o caos do pré para o hospitalar. Então, talvez seja um caso para você aí, Márcia. Então, você vai atender, imagina o relato da equipe, atender 40 pacientes queimados. Mas meu hospital atende 200. Beleza, mas eles estão lá, internados, cada um no seu setor, beleza. Eu digo é chegar a 40 de uma vez só na emergência. Esse é um desafio, de você prestar aquele primeiro atendimento a 40 pacientes queimados. Vamos imaginar que um ônibus capote ali, um acidente de ônibus, e essas vítimas chegam no hospital, 40 vítimas de um acidente automobilístico, chegando de uma vez no ambiente hospitalar. Entendeu? Você pode estar num cenário onde não tem equipe do SAMU. Ainda existe no Brasil algumas regiões que não tem atendimento do SAMU. Então as pessoas, o socorro bota dentro de uma caminhonete ali, dentro de um carro e transporta para o hospital. Você transporta o caos do local para o hospital. Então você vai ter que atender múltiplas vítimas ali. Então é aquela história, né? A gente acha que nunca vai acontecer, né, Ana? E aí quando acontece, fica todo mundo batendo cabeça sem saber o que fazer. Então, o ideal é que você se prepare, crie seu plano de ação, plano de contingência, para na hora que acontecer, o ideal é que todo mundo saiba o que deve ser feito e não ficar tentando implementar naquele momento do ocorrido. Eu lembro do caso da Boate Kiss, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Teve aquele grande incêndio com mais de Isso. 200 vítimas, né?
Foi um dia que eu estava de plantão. O hospital virou um caos. Um caos. Então, vai acontecer com todos nós na nossa trajetória. E vai acontecer de algum momento isso vai acontecer. E a gente tem que estar cada vez mais preparado para essas situações, né? Ana, quer ver um cenário que aconteceu que eu participei também? Foi um incêndio no hospital. Imagina, um incêndio dentro do hospital. E aí onde você vai ter que remanejar pacientes de setores para uma ala que não tem perigo. Então você vai ter um incidente com múltiplas vítimas ali dentro do próprio hospital, por remanejamento. Às vezes não é nem uma questão de atendimento em si, é de você saber gerenciar o cenário. Rota de fuga, rota de incêndio. Isso também é uma possibilidade que dá para fazer no cenário virtual, de saber, né? Aí pode dizer assim, mas tu vai lembrar. Tu vai lembrar o que tu tem que fazer, né? Se tu estiver naquele momento. Para onde que tu tem que ir, né? Tu vai lembrar. Então, tudo são possibilidades aí de estar implementando. Quer ver nesse exemplo, Ana, o que aconteceu foi o seguinte: você tem, numa unidade de terapia intensiva, a gente tem quantos torpedos de transporte de oxigênio? Depende do tamanho da UTI, mas normalmente você tem 2 torpedos de transporte, 3 torpedos de transporte, 4, torpedo de transporte para uma UTI que tem 10 leitos, 15 leitos, 20 leitos. Então, nesse cenário que eu atendi de incêndio, teve que desligar o circuito de oxigênio do hospital, porque o incêndio era próximo da central de gases. Então, imagina, todos os pacientes que estavam no respirador evoluíram com hipóxia. Evoluíram com hipóxia, porque não tinha torpedo para ventilar. Aí, foi ali que eu vi. Na verdade, cada paciente tem que ter um torpedo de transporte. Pensando nesse cenário. Então, eu só fui ter essa percepção quando eu participei desse evento real. Então, sabendo dessa informação agora, será que a gente não poderia colocar um torpedo de transporte dentro de cada leito? Seria o ideal, pensando nesse cenário. Entendeu? Então, a gente pode, no ambiente virtual, você pode criar isso. Pode. Agora, numa simulação, mais difícil, né? Uma simulação, criar todo esse cenário. Tu criar um cenário de UTI já é muito difícil, né? Real, de digno, assim, é muito difícil. Então, Difícil. a área das instituições no Brasil, as instituições não têm como investir dessa forma, em treinamento e formação. E como fazer isso de forma mais acessível, mais escalável, que as pessoas tenham acesso? É o ideal? Vai substituir? Vai a destreza manual? Talvez não, mas talvez eu não precise do manequim de alta fidelidade. Sabe o que eu vi agora no evento que eu estava lá no Cezanne, lá em Sevilha? Tinha um médico que estava entubando o paciente e com óculos de realidade virtual e tinham 2 sensores, câmeras, e ele ia entubando o manequim, que era uma peça anatômica, assim, e ele ia vendo a cena no óculos de realidade e entubando o manequim. E eu disse, gente, que sensacional isso, porque olha só, tu não precisa do manequim mega, ultra power, né? Tu pode estar vendo um cenário ali que é real e tu tá entubando o manequim. E eu fiquei pensando na infinidade de procedimentos que tu consegue fazer com a realidade Certeza. virtual e com um braço para fazer punção, uma papel para tu fazer uma sondagem. Eu fiquei pensando, eu disse assim, nossa, isso aí Não, até cirurgia você pode colocar. Abre lá o abdômen, abre o tórax e vai operar virtualmente. isso já tem, né? Já tá acontecendo. Então, assim, ó, vai vir, tá vindo, tá chegando, estamos trazendo. Então, vai chegar, tá vindo. Mas é muito Tudo legal, bem. assim, essas possibilidades de treinamento. Né? E, e também as pessoas estarem abertas à tecnologia, elas estarem abertas. Olha, Rogério, a gente está fazendo uma live pelo celular, né? E tu tá aí na Bahia, eu tô aqui no Rio Grande do Sul.
Tu imaginava isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás? Isso era uma impossibilidade, isso É, não. impossibilidade. Aí a gente está falando de óculos de realidade virtual, metaverso e tal, e todo mundo está achando, meu, isso não vai acontecer. Isso já aconteceu, pessoal, só para avisar vocês que já Já existe. está acontecendo, é. Ah, e um óculos de realidade virtual hoje, se vocês não sabem, no mercado é R$ 3.000. É o preço de um celular de um iPhone, sei lá. Então, tá tão inacessível. Não, não tá tão inacessível. É mais barato do que qualquer um dos manequins que se tem dentro de um laboratório de simulação, né? Então, vamos tornar isso acessível? Vamos, né? Usando a tecnologia e podendo. É o ideal. Talvez no início não, mas a tecnologia ela vai sendo cada vez. As versões elas vão melhorando, né? Cada vez a versão vai ficando melhorada. Se pensar o que era com o advento da internet, o que era tecnologia lá no início e o que é hoje. E o que vai ser daqui a 10, 20 anos, É isso né? mesmo. Então, e para quem está começando a simulação, qual que seria a tua mensagem? O que tu deixaria aí de incentivo, de mensagem para quem está começando nessa trajetória? Para quem está começando nessa trajetória, eu aconselho que eu vejo bastante. Primeiro, você tem que ter a sua bagagem, não entre para a simulação sem você ter uma bagagem de sua vivência prática. Tente trazer os seus cenários que você participou de atendimento real mesmo para a vida prática, traga para a vida prática. Tente simular o mais parecido possível com a realidade. Não interrompa o aluno, eu vejo bastante isso, não interrompa o aluno quando ele estiver executando o procedimento, deixa ele executar o procedimento, deixa ele errar, ele vai acertar, vai errar, deixa ele executar. No final, você abre um espaço para feedback. E aí você vai dizer onde poderia melhorar, onde foi bem, mas deixa o aluno fazer, porque eu vejo muito intervenção durante o atendimento. O aluno está atendendo e o professor que está na simulação está ali intervindo no momento. Não, deixa ele atender, depois dá o feedback. Essa é a minha principal observação que eu vejo. Isso, e mergulhar, porque são as infinitas as possibilidades de estar simulando, e que a gente trouxe vários exemplos aqui, né? De manequins, com atores, com realidade virtual. Mergulhar na simulação, né? Porque existe uma necessidade de treinamento. Isso. A Aí percepção, a você, tua percepção é claríssima, assim. quer ver uma coisa, Ana, que eu faço muito nas minhas simulações de atendimento, minhas aulas de simulação. Então, o paciente, quando ele chega na emergência, ele dá entrada, vamos imaginar que ele veio com um familiar. O familiar, ele não entra na sala de emergência com o paciente. Ele vai para onde? Ele vai para a recepção, fazer a ficha de atendimento do paciente. Quando o paciente é grave, ele entra para a sala de atendimento enquanto o familiar está abrindo a ficha de atendimento. Está lá, passando nome, endereço, passando documento. E aí, muitas vezes, a equipe médica que vai atender, a equipe de enfermagem, a equipe médica que vai atender o paciente lá dentro, ele quer saber informação do familiar. Cadê o familiar? Eu quero informações do familiar. Eu sempre coloco, não, o familiar está fazendo a ficha na recepção. Porque isso é o real. O familiar não é assim. Cadê o familiar? Aparece o familiar para dar informação. Não. Cadê o familiar? Está fazendo a ficha na recepção. Ah, chama lá ele. Tá bom, eu vou chamar. Vou chamar, mas ele não aparece imediato. Aí, às vezes, a equipe fica, cadê o familiar? Eu falei, já chamei, ele está vindo. Ele está esperando, ele está terminando de fazer a ficha na recepção. Aí, muitas vezes, a equipe que está ali atendendo fica refém de uma informação do familiar para atender o paciente. Aí o que eu falo, não, pessoal, atenda. Esse paciente, ele pode não ter, ele pode vir também sem acompanhante. E o paciente que vem sem acompanhante, a gente não atende? A gente atende. Então, isso é o real, é isso que eu falo, é trazer essas experiências reais para a simulação de atendimento. Como a vivência é importante, né?
E dentre todas essas tuas histórias, tem alguma que te marcou mais, assim, alguma inusitada, ou alguma engraçada, alguma coisa que tenha te marcado, assim, na história da simulação? Na história da simulação, assim, não me lembro de nada, assim, engraçado, não lembro de nada engraçado, não. Ou inusitado? Inusitado algumas. Eu tive uma aluna que não vou dizer onde foi para não expor, mas eu tive uma aluna que ela, durante uma simulação de atendimento, ela disse que ela trabalhava em uma emergência, ela tinha 10 anos que trabalhava em emergência e que não sabia nada de emergência. Que loucura! Aí eu perguntei, mas peraí, mas como assim? Você trabalha 10 anos em emergência e não sabe nada de emergência? Como é que você conseguiu trabalhar na emergência? Ela disse, Ana, que ela era a pessoa responsável pelo carrinho de parada. E aí ela deixava coisa faltando de propósito no carrinho de parada, porque durante o atendimento ela ia pegar uma coisa, aí dizia, tá faltando, peraí que eu vou buscar ali na farmácia. Então ela deixava faltar de propósito para ir na farmácia buscar. Na verdade, era a forma que ela tinha de sair do atendimento de emergência. Ela saía, ela ficava lá minutos procurando a coisa na farmácia, e quando ela voltava, o atendimento já tinha acabado, já estava bem avançado. Ou então ela voltava e quando eles pediam um outro equipamento, ela dizia que estava faltando também, saía de novo para buscar. Então imagina, ela passou 10 anos sendo essa pessoa que saía da sala para fugir do atendimento. Que loucura! E aí ela virou para mim e falou, professor, me faça sair disso. É a prisão dela que ela tinha ali, né? O que é que eu posso fazer? Eu falei, olha, de todas essas funções que você tem aqui no atendimento, vamos imaginar, você vai pegar um acesso venoso, você vai fazer uma monitorização cardíaca, que é um paciente grave ali, você tem essas funções, acesso venoso, monitorização cardíaca, sinais vitais, medicação, uma parada com pressão, uma ventilação. O que é que eu lhe aconselho? Você vai escolher uma dessas funções. O que é mais confortável para você aqui? Aí ela, é mais confortável a monitorização cardíaca, por exemplo. E pronto. Então, aprenda bem como é que faça a monitorização cardíaca. Pressão arterial, sabe ver bem? Sabe. Oximetria de pulso, sabe ver? Sabe. Glicemia capilar, sabe ver? Sei. Então, ponto. Você, durante o atendimento de emergência, você vai se colocar nessa função. Na hora que o médico pedir, eu quero que monitorize, eu quero sinais vitais, você vai se colocar nessa posição e vai dizer, não, deixa que eu monitorizo. Deixa que eu pego os sinais vitais. E aí pronto. Execute bem essa função. Quando você estiver dominando essa função, você vai para uma outra função. Punção venosa, você vai treinar bastante punção venosa. Então você vai ser a pessoa da punção venosa numa situação de emergência. Com o passar do tempo, você vai ver que você vai saber desempenhar todas as funções ali que compete à enfermagem. E depois eu tive o prazer de encontrar com ela, depois de 2, 3 anos, e ela disse que ela estava fazendo exatamente isso. Hoje ela já fazia acesso venoso, ela já fazia sinais vitais no atendimento de emergência, e ela não ficava mais responsável pelo carrinho de parada. Eu falei, não, você não vai mais ficar com o carrinho de parada. A simulação, ela muda a vida do profissional, né? Muda a vida da pessoa. Porque a pessoa, às vezes, ela fica refém e com vergonha de dizer que não sabe, né? E muitas pessoas ficam sempre fugindo de aprender. Porque se colocam numa situação vulnerável, uma situação de vergonha, uma situação de não ser capaz. Mas todos nós, na área da saúde, a gente teve um começo, a gente teve um início, Isso. ninguém sabia no início, todos nós tivemos um começo, né? E foi difícil para muita gente, da minha geração, da tua, eu acho que foi bem mais difícil. E hoje Dificílimo. existe a possibilidade, por que foi difícil para nós? Que a gente aprendeu na marra. Aprendeu no livro, aprendeu na sala de aula e no livro.
Você não tinha a possibilidade de videoaula. Hoje no YouTube você encontra tudo. No YouTube você tem tudo lá. Então você vai lá buscando informações. Às vezes eu entro, eu sou campeão de YouTube, viu, Ana? Eu entro no YouTube e fico ali. Vejo tudo também. Vejo tudo no YouTube. Então na Sim. nossa época não tinha isso. Eu falo pra galera, a galera dá risada. Eu falo, na minha época não existia Google. A gente pesquisava pelo KD. Você lembra, Ana, do KD? KD.com. Não existia Google. O pessoal tá na era do Google, do YouTube, da simulação. Não, pessoal. Pois é, tá fácil demais. Tá muito mais fácil. A gente brinca assim para descontrair, mas a gente sabe que no fundo lá o profissional está muito bem preparado para atender o paciente, o desfecho vai ser favorável ou não, né? Isso, exatamente. E não só para o paciente, não só pensar no paciente, mas pensar no conforto do profissional que está atendendo ali, né? Porque é sofrido, gente, a gente sofre no início. É muito difícil no início, esse início dói, sabe? Porque se tu não fizer nada, não tem. O paciente vai, se tu não tomar uma conduta, não tem que fazer, tu tem que tomar conduta, né? E às vezes Isso. não é a mais assertiva. E aprender na marra tudo isso é sofrido, não é? Muitas vezes eu saí assim, acho que todo esse meu movimento de simulação também, assim, Rogério, também foi porque eu sofri muito no início, assim, também, de aprender tudo muito na marra. E hoje eu vejo meus alunos, vejo os colaboradores do hospital que estão começando e tal. E eu digo assim, pô, tem uma forma mais fácil de acolher toda essa gente, né? E para não que não seja não só pensando na segurança do paciente, mas pensando na segurança do profissional também, né? De não se expor tanto. E aí, Isso. Rogério, deixa eu ver, a Rosane falou sobre primordial, ela vê na residência uma professora que usava simulação para humilhar, mas hoje eu estudo simulação e eu sei o quanto que é importante. É muito importante. Simulação é fundamental na formação profissional, independente de qual forma faça a simulação. Quem falou foi a Rosane, né? A Rosane. Uhum. Então, eu coloco muito, Rosane e Ana, ali quando você vai começar o atendimento da simulação, você explicar para o aluno que vai atender. Olha, o objetivo é que você vai atender, atenda da forma que você acha que deve ser. Eu não vou intervir, como eu falei com você. Eu já peço aos alunos que estão assistindo a simulação não intervir, não dê opinião, só observa, faz anotações e no final a gente discute. E aí aí eu puxo ele, o próprio aluno, ele fala, professor, quando eu estou aqui assistindo é uma coisa, quando eu vou praticar é outra. E realmente é mais difícil quando você está ali atendendo. E a gente tem que saber disso. E aí vamos lá, vamos puxar. Aí eu pergunto para o aluno, o que acabou de atender, onde é que você acha que você poderia melhorar? E ele começa a falar tudo que ele errou, ele começa a falar certo. Só o fato de sair dali daquele ambiente de simulação, do que a pessoa que está sendo teoricamente ali avaliada. Então, só em você sair daquela posição, ela já começa a melhorar. Falei, muito bem, aí, tá vendo? Você sabe e tal. Aí vamos lá, eu gosto muito de discutir por ordem cronológica do atendimento. Então vamos lá, na que você chegou, o que é que você poderia melhorar no que você fez, aí eu abro espaço para os alunos, e aí vamos evoluindo no final, e aí pronto, aí faço um outro caso. Aí quando eu faço um outro caso, é incrível como você vê que já atende melhor do que o primeiro grupo. Aí você atende o terceiro, o quarto, no final da aula, você já vai ver o tanto que a equipe, no geral, melhorou Uhum. no atendimento de simulação. Sim, sim, isso é nítido, nítido, né? E é muito legal ver essa evolução, assim, né? Das pessoas com a simulação, que elas se sentem mais seguras. E eu também, assim, eu vejo o quanto que foi difícil para nós, mas que não precisa ser para todo mundo, né? E a gente está aí fazendo a nossa parte, o nosso papel. Rogério, adorei, né, a nossa live. A gente podia ficar aí, ó, conversando a noite toda, ia ser muito bom, né? Ia ser maravilhoso, assim. Eu sabia que ia ser esse papo descontraído, mas que a gente falou com propriedade aqui, a gente falou
sobre a nossa bagagem, nossa experiência, aquilo que a gente acredita com a simulação, né? E que bom que tem profissionais assim como tu, aí por esse Brasil aí, sendo exemplo assim de competência nessa área, né? E possa estar replicando aí cada vez mais, né, a simulação com os teus alunos, ajudando na formação de outros tantos pessoas que vão estar replicando para outras pessoas aí também, né? Então, que possamos ser multiplicadores de tudo isso, né? E Muito o bem. pessoal tá como? Deixa aí teus arroba, né? Já que tu tá voltando a um compromisso social, a voltar para a rede social. Isso, voltando, é o prof. Rogério Dourado, então sigam aí o canal e vou voltar a produzir algumas dicas de emergência, algumas novidades aí. Ana, agradeço, gostei muito da live. Sou entusiasta da parte de tecnologia, principalmente em simulação. Desejo sucesso aí com a sua essa jornada. Me coloco à disposição, já te falei isso outras vezes. No que precisar aí, puder te ajudar no projeto, eu me coloco à disposição. E é isso aí, sucesso. Muito Abraço, obrigada. pessoal, todo mundo que participou. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.